Ranger, a Ordem dos Arqueiros, é um tipo de série, pelo menos o primeiro livro que eu li até agora, onde você não tem muito o que falar mal desse livro. O livro é simples, de uma história simples, uma narrativa muito bem escrita, muito bem contada. E esse primeiro livro que eu li aqui, vou falar hoje para vocês, As Ruínas de Gorlon, é um exemplo de livro que você lê realmente para se divertir. Eu consegui fazer isso, o final do livro também me comoveu bastante, e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre esse livro no Magic Book. Ranger, a Ordem dos Arqueiros é uma série de grande sucesso no mundo inteiro, escrita pelo autor John Flanagan. E o seu primeiro livro, As Ruínas de Gorlon, vou mostrar mais uma vez para vocês, é um desses livros que eu considero talvez um dos livros introdutórios assim à fantasia. Os elementos aqui da fantasia estão presentes, tem sim seres fantásticos, ouve-se um pouco sobre a magia, mas principalmente o primeiro livro ele conta a história de um herói, pelo menos um herói em construção. A história do Will, que é um garoto que ele é órfão, ele vive num baronato, né, numa região que é governada por um barão, e ele é um tipo de protegido assim do reino não, né, da cidade. Ele não sabe quem foram os seus pais e ninguém nunca pareceu interessado em contar para ele quem foi. Tudo o que se sabe é que o pai dele foi um grande guerreiro que morreu numa guerra 7 anos atrás. Acho que é mais ou menos isso, há 9 anos atrás. A história começa quando ele tem 10 anos e nesse período, ah, 10 ou 8, vocês notaram que eu sou meio ruim para lembrar de datas assim de livros, mas enfim, é um período assim que ele ainda é bem novinho e nesse período as crianças são escolhidas para serem aprendizes. E existem, cada um dentro de um reino, existem as suas funções. Existe o ferreiro, o cocheiro, que é o que cuida dos cavalos, né? O cozinheiro, até aquelas classes que são mais glamurosas, né? Eu diria assim, como por exemplo, existe a escola de guerra, né? Que é onde você vai poder se tornar um dia um cavaleiro. Para se tornar um cavaleiro existem duas formas. Você pode ser um menino rico, né? De família nobre. E aí, se você já tem uma nobreza, se você já tem um pai, alguém que é cavaleiro, você pode pagar para poder entrar nessa escola. Mas quem é órfão, quem não tem condição, tem que ser escolhido. E geralmente só se escolhe um aprendiz para cada tipo de profissão. Não fica muito claro porque na verdade cavaleiro não é uma profissão, assim, fica muito claro que na verdade existe uma escola, ou seja, as pessoas podem ser ensinadas. No entanto, aparentemente só pode ser escolhido uma pessoa para ser aprendiz, o que eu achei meio estranho nesse lance da história. Mas tudo bem, vamos passar por cima disso daí. O Will, o sonho dele é ser cavaleiros. Por quê? Porque como o pai dele morreu na guerra, ele acredita piamente que o pai dele foi um grande cavaleiro. Apesar de não dizerem para ele, assim, afinal de contas, quem foi o pai, qual era o nome dele ou como foi que ele morreu. Só se sabe que ele foi um grande herói de guerra. E até por isso foi que houve o pedido dessa proteção do Will, né? Que o barão cuidasse, criasse o Will. O Will vivia dentro de um grupo de pessoas assim que eram crianças que também eram órfãs, né? E elas acabaram que tiveram por muitos anos um convívio. E dentro desse convívio dessas crianças surgiu uma grande rivalidade entre o Will e o seu grande amigo rival, eu diria, que é o Horace. Ou Horace, dependendo né, de como você vai falar. Eu falo Horace. Ah, e nisso, eles dois sempre cresceram brigando, sendo que o Horace é muito mais forte, ele já tem estrutura física mais imponente, enquanto que o Will ele é muito mirradinho, ele é raquítico mesmo, né? E o Will levava altas surras do Horace, porém ele era mais inteligente do que o Horace, então de vez em quando ele também dava as nele, ele aprontava em cima do Horace. E daí cresceu toda uma rivalidade entre esses dois garotos, até que isso acaba acontecendo que quando eles têm a mesma idade, eles vão ser escolhidos para
para cada um ser sua profissão. O Horace, ele é escolhido para ser cavaleiro, porque ele tem a estrutura física, ele tem o porte de um menino que vai ser sim grande. O Will também quer ser cavaleiro, mas aí é uma coisa que fica bem óbvia, até afinal pela história vai ser Ranger, a Ordem dos Arqueiros, ele não é escolhido para ser um cavaleiro. Todas as crianças são escolhidas, ele bate o pé dizendo que quer ser cavaleiro, mas acaba que o professor lá da Academia de Cavaleiros não quer. No final das contas, ele já está desistindo, ele fica muito humilhado por não ter sido escolhido por ninguém. Surge então um personagem que é tipo o cara da história, que é o Halt, que é o arqueiro da cidade, né? Ele escolhe o Will. E aí nisso tudo, o Will vai, muito a contragosto, se tornar um aprendiz de arqueiro. Logo o Will entende logo isso de cara, que as pessoas não gostam muito dos arqueiros. Os arqueiros são considerados pessoas estranhas, assim, eles não vivem mesmo dentro das cidades, eles as pessoas sempre acham que eles conseguem aparecer e desaparecer, que eles têm alguma coisa mística em torno deles, e as pessoas acabam que meio que rejeitando, não sei se a palavra é rejeitando, porque nem sofre tanto de rejeição, mas elas acabam temendo, assim, preferindo se afastar dos arqueiros. O Will, como a maioria das pessoas, também pensa desse jeito. Então ele pensa também que não quer ser um arqueiro, ele não tem a vontade. Mas ele acaba indo. E ao ir para esse treinamento, ele vai morar, vai viver com o Halt. O livro ele tem assim uma pegada simplista. De que maneira? Da maneira que você logo percebe que o Will vai gostar de ser arqueiro. Assim. Ele não demora muito ele não tipo assim, ele não luta contra a ideia de ser arqueiro, né? Se você pudesse imaginar que teria de repente algum drama em torno disso, seria o fato de que talvez ele não quisesse ser, não acontece. Ele é bastante obediente e o House também é um cara que impõe muita autoridade. Então logo quando ele percebe que já é um arqueiro, assim, não que ele era um arqueiro assim profissional, mas ele é um aprendiz muito bom, na verdade muito acima da média. Até porque o House, que é o seu professor e o arqueiro da região, é o melhor arqueiro de todos. Né? Ele é um herói de guerra. Na guerra que aconteceu há anos atrás, quando o pai do Will morreu, o Hal, ele foi o cara que comandou o exército a derrotar Morgorath. Morgorath é tipo o vilão da história. Tipo, não, ele é o vilão da história, né? Ele é tipo meio que o Sauron, digamos assim, desse mundo, do Rangers. O Morgorath, ele é um cara que no primeiro livro não se explica muito bem, mas ele era um tipo de nobre que ele tinha poderes mentais ou poderes mágicos. E ele acaba encontrando um tipo de raça de humanoide chamado Warlocks. E ele subjuga essa raça com seus poderes mentais, sobre a sua vontade. E essa raça é uma raça de seres próximos dos orcs, assim. E tem uma capacidade mental muito fraca, assim, são muito fracos de vontade, né? E ele consegue controlar toda essa raça. E usa essa raça anos antes para tentar dominar o reino, ou é o reino mesmo. Ele perde, ele inclusive ele acredita que essa derrota é diretamente ligada ao fato de que um Ranger descobriu antes de que ele chegasse no ponto principal do seu ataque, esse Ranger descobriu os planos dele e acabou com uma cavalaria, né, com um grupo de heróis, impedindo que ele chegasse até um ponto onde ele poderia ter obtido a vitória derradeira. No fim das contas, ele está, no início da história, juntando novamente um exército com os seus Warlocks, só que dessa vez ele tem também uma aliança com os escandinavos. A história é bem interessante porque, assim, em alguns momentos você vai ver que eles fazem citações, por exemplo, aos galeses, né, aos escandinavos. Mas não fica muito claro em que mundo isso está sendo contado. Assim. Você não sabe se é a Grã-Bretanha. Eu imagino que sim, porque o nome dos personagens são quase todos em inglês. Mas isso não fica claro, isso não fica muito objetivo, né? E isso dá um charme assim, à história. Você fica pensando, pô, será que vai ser, será que não vai ser? E ele não está muito preocupado em explicar isso no primeiro livro. A história se segue contando então em partes o crescimento
dos personagens, seja o Will como um arqueiro e o Horace, então, que você vê logo nos primeiros capítulos como um menino bem idiota e que você não vai gostar dele, depois você vai ver que quando ele entra na academia de guerra, na escola de guerra, você vai ver um outro lado do Horace, assim, um menino muito dedicado, um menino muito esforçado e que realmente quer ser cavaleiro, mas que sofre muito de bullying, de perseguição pelos companheiros que são dessa mesma academia, pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser bom mesmo, se destacando, e ele passa por situações e provações terríveis dentro dessa escola. E esses dois colegas, então, crescem e vão se tornar personagens importantes assim dentro do mundo, onde vão acontecer, né, fatos que vão colocar diretamente esses dois rapazes no meio de uma guerra, no meio de acontecimentos que precedem uma guerra. Lembrando que, assim, rapazes, mas eles ainda são crianças, então, tipo, eles ainda têm 10, 11 anos de idade. A história vai ser contada mais ou menos no período de 6, 7 meses da vida deles, desde o momento em que eles são escolhidos para seus respectivos cargos, suas respectivas profissões, até um determinado momento que culmina com este local, que é a ruína de Gorlon, e que você lê de maneira muito interessada. O livro, em nenhum momento, o livro me fez ter vontade de não lê-lo. O livro realmente chamou minha atenção, me pegou, assim, me apeguei a esse livro de maneira muito simples, muito fácil. Os capítulos são curtíssimos. A escrita do John Flanagan é muito simples e muito objetiva. Você consegue realmente entender as emoções, você consegue entender o ambiente, você consegue entender as pessoas e a própria história de maneira muito fácil. Assim. O livro tem 239 páginas e ele parece que tem, sei lá, 500. Assim. Você realmente consegue absorver bastante. Não é à toa, e eu entendi ao ler esse livro porque que ele faz tanto sucesso no mundo. Ele realmente é um livro muito legal. Muito legal. Eu falando, eu não tenho intenção nenhuma de ser um Tolkien ou um Martin ou qualquer outra coisa. Eu acho que o John Flanagan é realmente John Flanagan. Então, assim, eu acho que ele hoje, para mim, eu considero então um parâmetro de escritor. Assim, ele escreve livro para infanto-juvenil e ele escreve muito bem. Recomendo demais para quem ainda não leu. Acho meio difícil porque todo mundo já leu esse livro. Mas quem não tenha lido ou tem algum preconceito, algumas pessoas, alguém diz que de repente o livro é bobo, e dependendo do ponto de vista ele pode ser, mas eu recomendo bastante para você em qualquer faixa etária e gosto. É muito fácil de se apegar aos personagens dessa história. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Um grande abraço. Continue curtindo, compartilhando. Falei no último vídeo sobre a questão de me acompanharem também no Scooby. Fábio Morra, dessa vez eu vou botar o link aqui embaixo, que outra vez eu não coloquei. Scooby, para quem não sabe, também é uma rede social de livros. Eu sempre comento alguma coisa lá, posto os livros que eu acabei de comprar. Dá para você fazer marcações, é bem legal. E também o meu grupo no Facebook, que é Resenhas Magic Book, que também se você quiser acompanhar, eu posto os vídeos lá e comento alguma coisa. É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu!